Bahia confirma a contratação de Iago Felipe, mais um jogador que vem do Fluminense, né? A gente já fez até um vídeo aqui, inclusive, falando por que o Grupo City, né, procura muito os jogadores do Fluminense, né? O Iago Felipe era mesmo necessário no Bahia? É uma boa contratação, né? O Bahia deveria trazer jogador com esse perfil, né? A gente tem falado muito das contratações do Bahia até aqui, né? Que o Bahia tem trazido jogadores que são promessas. De fato, isso é uma realidade, isso é um fato, não é uma opinião, né? Quando o Bahia aposta em Arthur Salles, em Kaique, quando aposta em Diego Rosa, são jogadores que de fato eram promessas, são jogadores que têm talento, que têm potencial, isso a gente não pode negar. Mas são jogadores que até aqui têm só potencial. A gente tem que separar potencial de resultado dentro de campo. Futebol é resultado, né? Futebol é resultado. Futebol é desempenho dentro de campo, né? Junto com o resultado é o desempenho dentro de campo. Nem Kaique, nem Diego Rosa, nem Arthur Salles tem desempenho. Tem potencial, mas não tem desempenho, portanto não tem resultado. Não à toa que são jogadores que circularam por outras equipes, né? Por outras equipes ali do futebol europeu e chegaram no Bahia, e por isso chegaram no Bahia, né? Então o torcedor do Bahia ele não pode ficar chateado quando, né, é, outras equipes, outros torcedores, alguns analistas falam que o Bahia, de fato, até aqui tem sim parte de ser um objetivo de receber jogadores do City. Não vou, a gente precisa ser honesto, o Haaland não virá para o Bahia. Então, esses jogadores nesse perfil virão para o Bahia, não tem problema nenhum. O problema é que o Bahia não pode apostar somente nesse perfil de jogadores. Aí que chega o Iago Felipe. Né? É um jogador absoluto? Um jogador excepcional? Na minha opinião, não. Mas é um jogador que tem tudo para ajudar o Bahia. Porque o Iago Felipe, gente, ele não é uma promessa. É um jogador que você já conhece o potencial do atleta. Você já sabe o que ele pode entregar e o que ele não pode entregar. É craque? Não é craque. Mas é um bom jogador que conhece a Série A, que já disputou a Série A, já disputou Libertadores, conhece. Então, já sabe o time do futebol brasileiro, de um futebol internacional, assim, via Libertadores. Então, é um jogador experimentado. Talvez não seja um jogador para o Bahia daqui 5, daqui 3, daqui 10 anos. Mas para hoje é um jogador interessante, sim. É um jogador interessante. Agora, repito, não é uma unanimidade, não é um craque, e aí o torcedor tem que ser muito sincero, também tem que ser muito sincero aqui, honesto. Tá vindo do Fluminense, porque na verdade o Fluminense não tinha outra opção que não fosse vender. Foi um excelente negócio para o Fluminense. Não tinha por que o Fluminense não vender. O Bahia necessita desse tipo de jogador. Poderia ser o Iago Felipe, poderia ser outro. O Bahia entende, né, o Grupo City, através de seus scouts, através dos seus levantamentos, entende que o Iago Felipe será importante, será o jogador interessante. Mas, para o Fluminense, a gente não teria como não vender. E eu vou te explicar por que não. Porque o Fluminense, quando fez a aquisição do Iago Felipe, foi por R$ 200 mil. A proposta do Grupo City pelo jogador beira os R$ 10 milhões, né? Pelos 10 milhões. Ou seja, não tinha como o Fluminense não vender. Era capaz de, se o Iago Felipe fosse um titular absoluto, que não é também, a gente tem que ser muito honesto aqui. O Iago Felipe, ele é um jogador assim, hoje eu diria, reserva que sempre vai entrar no Fluminense. Na temporada passada, ele foi um jogador que alternou mais no time titular. Ficou ali um período, né? Ele alterna, teve mais bons momentos, mas teve momentos ruins, onde ele ficou no banco de reserva. E nesta temporada, né, a gente nem pode falar se é o desempenho dele que foi mal, se foi ruim, ou se é o Fluminense, porque o Fluminense também a cada ano ele tem melhorado o nível do seu elenco. Né? O Fluminense ele vem melhorando. E com a chegada de alguns jogadores, né, no Lima, o Keno, apesar de ser posições diferentes, o Diniz ele tá aos poucos mudando um pouco o jeito, né? Tem o André também, que é um jogador que veio da base do Fluminense. Então, o Fluminense
vem requalificando seu elenco, e o Iago Felipe, pelo que a gente viu nessa temporada, estava perdendo espaço. Então juntou a fome com a vontade de comer. O Bahia está com fome. E o Fluminense, né, não colocou o jogador à venda. Mas com a proposta dessa, não tinha como não vender. Foi um lucro absurdo. Agora foi um bom negócio para o Fluminense. A gente já sabe que é um bom negócio, né? E um negócio, ele é bom quando é bom para ambas as partes. Para o Fluminense, não tenho dúvida, foi um bom negócio pelo valor, né? O Fluminense está requalificando o seu elenco, né? E para o Bahia, a gente só vai saber quando o jogador jogar. Mas, de início, era uma peça que o Bahia precisava. A gente pode discutir depois se essa peça era mesmo ou deveria ter sido mesmo o Iago Felipe. Agora, isso ele vai dizer dentro de campo. Agora, é um jogador que a gente sabe o que pode esperar dele. A gente pode esperar ali um desempenho, entrega dentro de campo, né? Um jogador que vai colaborar demais na marcação, e nesse momento o Bahia precisa demais desse perfil de jogador, né? Porque o Bahia tá muito frágil defensivamente, e assim, o Renato Paiva ele precisa urgentemente melhorar o sistema defensivo do Bahia. E o sistema defensivo não são os jogadores de defesa, é o sistema mesmo. Hoje, um conceito que se fala muito, principalmente para o Bahia, que gosta de jogar, que tem como filosofia jogar, né, com marcação-pressão, com pressão pós-perda, né, com linha alta, com posse de bola. Para quem quer jogar assim, você tem que ter o chamado, nesse pressiona, você tem que sempre pressionar o jogador que tem a bola da equipe adversária. A gente tem visto um Bahia muito frouxo, né? As outras equipes entenderam que se fizer 2, 3 passes rápidos, pega o Bahia todo desconcertado. Então, qual é a primeira providência que o Bahia tem que fazer? Resguardar a bola. O homem que tem a bola, ó, pressão. Pressionou o homem que tem a bola, você ganha tempo. Porque, claro, ele vai tentar um recurso, vai tentar um drible, vai tentar um passe. Mas se você pressiona, você vai tirar a zona de conforto. O Bahia não tem conseguido tirar a zona de conforto. Eu acho que o Iago Felipe vai colaborar muito. Nessas bolas do meio, acho que o Iago Felipe vai colaborar muito com o Bahia nessa pressão, né? Pós-perda, e também quando o adversário tiver a bola, né? Aquele jogador que vai tentar mapear o jogador que tem a bola e vai tentar dificultar o avanço da equipe adversária. Então, é uma contratação que o Bahia precisava e é uma negociação irrecusável para o Fluminense. Eu, assim, a gente não pode aqui fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Eu não posso fazer conta com o dinheiro do Grupo City. Eu acho o valor alto para o jogador, que não é um fenômeno. Porém, como eu volto a dizer, quando você está precisando, tudo às vezes pode ser mais caro. Tem a questão do tempo, a dificuldade de encontrar. E o Fluminense tinha, né? Mérito do Fluminense. Aí vai um cornetaço aqui para o Grupo City. Por que o scout do Grupo City não encontra esses jogadores e o Fluminense encontra? Né? O Fluminense recentemente também tinha encontrado Gilberto, trouxe da Fiorentina, comprou por 80 mil euros somente e vendeu depois por um bom dinheiro para o Benfica. Inclusive está muito bem lá o Gilberto. Então por que o Grupo City, que fala tanto de scout, não encontra esses jogadores e agora o Grupo City tem que comprar, né, esses jogadores do Fluminense? Então o scout do City talvez não esteja funcionando tão bem assim como se diz, porque pegar um jogador por 10 milhões desse nível não é mérito de scout. Na verdade, você está se fazendo valer do scout do Fluminense, né? Aí a gente tem que reconhecer que o scout do Fluminense que é bom, não do Grupo City. Vamos pensar sobre isso. Então é isso, nossa opinião. Contratação que vai ser muito útil, né? Muito útil. Não sei se vai ser boa, mas útil vai ser. Ele vai ter oportunidade, vai ser utilizado. Aí agora é com você, Iago Felipe, dentro de campo, que você pode fazer para o Esquadrão de Aço. Nós somos do canal 2x1, aqui não tem empate. Deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva, né? Ajude o canal a crescer. Então, conto com você, né? Arrepia aí no like, nos comentários também. Você gostou da contratação do Iago Felipe? Né? Forte abraço, até os próximos.